Fala pessoal, tudo bem? Hoje eu quero falar com vocês sobre a minha carteira pública de investimentos, mostrar a atualização da carteira, quais foram as modificações que eu fiz recentemente, mostrar também a rentabilidade dela, como é que está o pagamento de dividendos. Batemos alguns recordes aí esses meses de pagamento de dividendos, principalmente graças à Petrobras, tá? Então eu quero mostrar também outro ponto muito importante, que é a análise de risco de uma carteira de investimentos. Como é que você faz essa análise para saber se a sua carteira está performando bem em relação a outros tipos de investimentos, como é que você faz essa análise da rentabilidade, qual é o benchmark correto para você avaliar uma carteira de investimentos que envolve risco, ou seja, que envolve investimento em renda variável. Então já vamos aqui à tela do computador. Pessoal, essa daqui é a minha carteira pública de investimentos, tá? Nós já estamos chegando a quase 45 mil reais investidos nessa carteira pública aqui, mostrando para vocês na prática como é que faz o investimento. Estamos com a rentabilidade acumulada aqui de 47% aproximadamente e proventos acumulados de R$ 3.600 aproximadamente também. Aqui é a nossa divisão da nossa carteira pública. Todos os ativos que vocês vão ver aqui, pessoal, não são nenhum tipo de recomendação de investimentos, tá? É apenas educacional para você aprender como montar uma carteira diversificada, como analisar e melhorar o seu resultado você mesmo, tá? Então, o ponto de vista aqui é sempre educacional. Então, vamos olhar primeiro aqui a rentabilidade, né? Vamos fazer uma análise da rentabilidade da carteira. Será que essa carteira está valendo a pena? Então, primeiramente, nós temos que ver qual é o benchmark que eu vou comparar essa carteira de investimentos. Então, eu não devo comparar a minha carteira com o índice Bovespa. Essa é uma comparação um pouco errada que as pessoas fazem. Na minha opinião, você tem que comparar a sua carteira de investimentos, de um modo geral, com a taxa livre de risco, que é o CDI, ou a taxa Selic, tá? Então, é acumulada nesse período, né? Então, você tem que comparar ela com a taxa livre de risco. Por que você tem que fazer isso? Porque você não vai colocar todo o seu dinheiro no BOVA11, mas você colocaria todo o seu dinheiro na taxa livre de risco, porque ela não tem risco, teoricamente, né? Obviamente que tem risco, mas comparado à renda variável, ela basicamente não tem risco. Então você consegue colocar todo o seu capital ali, mas você não consegue colocar todo o seu capital em BOVA11 sem diversificar. Então é por isso que você monta uma carteira de investimentos. É por isso que você tem que comparar com essa taxa. Então eu já vou tirar aqui o índice Bovespa, vou tirar... Aqui nós temos a minha carteira pública, então ela está com 47,5% de rentabilidade acumulada e o CDI está com 14,92%. Então, minha carteira total ela está com a rentabilidade bem superior à taxa livre de risco do Brasil. Tá, mas aí o índice Bovespa eu uso ele para comparar com o quê? Você tem que comparar com a carteira específica de ações que você investe, para saber se é melhor você montar uma carteira separada, fazer o stock picking das suas ações, ou você investir tudo em BOVA11. Essa é a forma correta de você avaliar a sua carteira de ações, tá? Então, como essa minha carteira aqui ela é estilo hedge fund, ela é diversificada, ela tem investimentos mais livres de risco, com menos risco, né? Investimentos mais arriscados, investimentos que têm uma correlação oposta, às vezes negativa, ou uma correlação bem abaixo, ali próximo de zero dos ativos, para justamente reduzir volatilidade. Então, essa minha carteira daqui, ela não deve ser comparada com o índice Bovespa, a carteira total. Então, eu vou comparar com vocês aqui agora o retorno das minhas ações. Eu vou limpar aqui o gráfico, vou colocar aqui as minhas ações, tá? E ela já compara diretamente aqui, ó, com o índice Bovespa. Então, o que é que esse resultado nos diz aqui? Ele disse que as nossas ações cresceram 75% nesse período, tá? A rentabilidade acumulada aí dela. O nosso índice Bovespa, o índice que mede a rentabilidade média aí da Bolsa Brasileira, ele cresceu em torno de 46%. Então, nós estamos com uma defasagem muito boa aí em relação ao índice Bovespa. Nós estamos crescendo mais do que o índice Bovespa. Então, isso quer dizer o quê? Que está valendo a pena eu fazer o stock picking, eu selecionar as ações da minha carteira de investimentos, ao invés de investir tudo em BOVA11. Se esse resultado fosse o contrário, era melhor eu vender tudo da minha carteira de investimentos e comprar tudo de BOVA11, que é o índice a ETF que replica o índice da Bolsa Brasileira, e deixar tudo lá quietinho, sem ter estresse nenhum. Então, está valendo a pena esse investimento. Agora vamos avaliar os fundos imobiliários. Com quem eu avalio os fundos imobiliários? A minha carteira de fundos imobiliários, eu vou avaliar ela com o IFIX. Então, a minha carteira está em amarelo aqui, está rendendo em torno de 26%, e o IFIX está rendendo 21,7%. Então, também está valendo a pena investir na minha carteira de fundos imobiliários, ao invés de pegar um fundo que replique o IFIX.
também. Tá, pessoal, essa aqui é uma forma de você avaliar a sua carteira de investimentos, né? As várias carteiras que você tem dentro dessa sua carteira global em relação a diversos benchmarks. Essa é a melhor forma de fazer isso, é a forma mais correta. Então agora eu vou mostrar para vocês aqui como é que está o retorno em relação aos dividendos da minha carteira. Você vai ver aqui que eu bati um recorde de recebimento de dividendos. Então, no mês passado, agora aqui em agosto, eu recebi R$ 413,19 em dividendos, graças à Petrobras e algumas outras ações que pagaram bastante dividendos aí, e aos meus fundos imobiliários também, que pagaram muito bem. Então, vem crescendo também aqui. Depois eu vou mostrar para vocês o filtro para você ver o rendimento aqui dos fundos imobiliários. Vou gravar um vídeo só sobre isso daí. Então, o antigo recorde era R$ 400, agora cresceu para R$ 403. Foi um crescimento moderado aí, mas já é um novo recorde e vamos esperar aí para ver o que vai acontecer até o final do ano. Quando você avalia aqui o retorno dos nossos dividendos em relação ao anual, você vê um crescimento substancial aqui nessa carteira. Então, saindo de 185 para 1.447 no segundo ano, e no terceiro ano agora já quase R$ 2.000, e ainda o ano não acabou, vai chegar nos 2.500, talvez até R$ 3.000, dependendo da distribuição de dividendos até o final do ano aí, das ações e dos fundos imobiliários. Pessoal, mostrando aqui para vocês agora, a principal modificação que eu fiz esse mês na minha carteira foi retirar o investimento em Petrobras, que eu havia feito, tá? Já deu uma rentabilidade muito boa. Está chegando as eleições aí, eu criei algumas hipóteses minhas aqui, então eu resolvi vender as minhas ações de Petrobras. Já tiveram um resultado muito bom, foi uma decisão minha, tá? Isso não é nenhuma recomendação, você não precisa fazer isso, você faz o que você quiser com a sua carteira de investimentos, mas foi uma decisão minha aqui, eu redistribuí ela na minha carteira, coloquei um pouco mais em caixa, fazendo caixa aí por conta da volatilidade das eleições, ninguém sabe o que pode acontecer, e é uma ação que eu já estava querendo vender há um certo tempo aí, devido a vários critérios que eu venho analisando de petróleo e tudo mais, cenário macroeconômico. Então, foi uma decisão pessoal minha aqui de investimentos. Então, a decisão foi basicamente essa daí. Eu fiz um investimento aqui também, mensal aqui no QBTC11, com aquele valor de R$ 413, ainda não foi computado aqui. Então, ele vai ser computado, esse valor aqui vai ficar 600 e poucos reais em QBTC11, que eu estou investindo todos os meses aí. Vou investir todos os meses consistentemente, reinvestir os meus proventos em QBTC11, ou seja, em Bitcoin aí, para ver o resultado dele ao longo de um ano, 2 ou 3 desse reinvestimento. E no futuro vender esses Bitcoins aí para investir em ativos mais geradores de renda ali, para a gente viver de renda. Então vamos agora aqui à análise de risco da carteira, que é uma parte muito importante e que poucas pessoas têm habilidade técnica, né, a competência técnica para fazer essa interpretação. Às vezes a pessoa investe em ações, investe em fundos imobiliários, mas não entende que ela tem que fazer uma análise de risco da carteira dela. Como é que o comportamento da carteira dela está tendo ao longo do último ano, para ela tomar um processo decisório de modificar alguma coisa aqui na sua carteira de investimentos, tá? Com relação à volatilidade, né, retorno em relação à volatilidade, ao risco que ela está correndo. Então, nessa análise de risco que o Trademap traz aqui, nós temos o que? A rentabilidade anualizada aqui da carteira, tá? Então, a rentabilidade anualizada está em 17%, legal, muito bom. Uma volatilidade em torno de 11%. Quando você vê aqui o retorno de fundos imobiliários, o retorno das ações, você vê que os fundos imobiliários tiveram um retorno bem mais moderado e a volatilidade foi pequena também comparado às ações, que tem uma volatilidade de 24% e uma rentabilidade de 27%. Então, você vê aqui que eles estão próximos de uma relação de 1 para 1, 1 de retorno para 1 de volatilidade, ou seja, de risco da sua carteira. E as ações, elas deveriam estar com um retorno bem maior aí devido a essa questão da volatilidade. Por quê? Eu estou investindo em algumas ações que são mais arriscadas, então o tempo desse investimento às vezes demora, tá? Para se maturar, para se concretizar. Então uma dessas ações é a Magazine Luiza, que eu venho comprando. Essa última queda dela, ela deu uma recuperada agora, mas pode ser que ela se recupere daqui a 2, 3, 4, 5 anos. E essa carteira só tem 3 anos de vida, então é um tempo curto para a gente fazer essa avaliação. E é a mesma coisa do meu retorno aqui por ETFs, que são o retorno dos meus investimentos internacionais. Então eu tenho aqui até criptomoedas. Então você vê que a rentabilidade dele aqui está negativa, aqui embaixo. Quando você vê esse gráfico aqui de bolinhas, você vê que ele está negativo. Então o retorno ainda não se concretizou. Tá? A minha tese de investimentos não se concretizou ainda para fazer uma avaliação mais precisa, que é como eu estou fazendo agora com ações de fundos imobiliários, que já tem um certo tempinho, eles já estão começando a dar retornos em dividendos e rentabilidade também, então já fica um pouco mais fácil. No futuro é que eu vou saber se esse retorno
dos investimentos aqui em ETF valeram a pena, essa volatilidade que eu estou pagando aqui hoje está valendo a pena ou não. Então é mais ou menos assim que você faz essa análise. Aqui você tem um gráfico de risco em relação ao retorno anualizado. Então, se você ver aqui, ó, Tesouro Direto, um risco baixíssimo e um retorno também aqui bem baixo. Mas quando você faz a relação rentabilidade sobre a volatilidade, retorno em relação a risco, tá quase 2 aqui do Tesouro Direto. E quando você pega aqui de fundos imobiliários, está quase 1. O retorno em relação ao risco do Tesouro Direto está melhor do que o de fundos imobiliários, mas eu estou ganhando menos dinheiro também, e diversificando um pouco menos. E você tem aqui a nossa carteira a nossa carteira global, ela está com um retorno anualizado de 17 e uma volatilidade de 11. Então ela está com um retorno maior do que 1. Então, quando eu combino as minhas ações com os meus fundos imobiliários, com o retorno do Tesouro Direto e com esse retorno daqui, a minha carteira, devido à diversificação, eu consigo reduzir volatilidade, o que me garante um maior retorno em relação ao nível de risco que eu estou correndo, porque risco está ligado também à volatilidade no mercado financeiro, tem essa proxy de risco aí. Então, eu vou mostrar para vocês agora uma análise que pouca gente faz também aqui, que é a análise do Value at Risk, que é a análise do VAR, que chama, né? Não é o VAR do futebol, é o Value at Risk. Então, ele analisa aqui, quando você coloca aqui o mouse em cima, ele dá uma descriçãozinha mais ou menos como é que é. Mas ele trata aqui, com um nível de confiança de 95%, você pode perder até no máximo R$542 aqui em um único dia com essa carteira. Isso aqui é um valor até considerável. Se você for dividir esse valor aqui pelo valor da carteira, vai dar um valor bem pequeno. Acho que 1% da carteira aí é o que está em risco diariamente. E o valor da rentabilidade aqui, do valor arriscado aqui da minha carteira em relação a um mês, ou seja, em um mês eu tenho um nível de confiança de 95% de que eu estou arriscando R$2.000 nessa minha carteira de investimentos. Então ele pega os últimos 12 meses, existe uma fórmula matemática, estatística para você calcular esse valor em risco, né, em relação ao seu investimento. Então esse cálculo do VAR é feito por bancos, todos os dias os bancos fazem isso daí, instituições financeiras, para saber se os investimentos deles, o quanto de risco, né, de dinheiro que ele pode perder ali, estatisticamente falando, com relação a os investimentos daquele banco, daquela carteira ou daquele fundo de investimentos. Tá? Isso aqui é muito utilizado no mercado financeiro, desde que não tenha nenhuma mudança drástica, por exemplo, como algum problema, uma pandemia, algo desse tipo. Então, em condições normais aí de temperatura e pressão, se o mercado financeiro se manter normal, o risco que você está correndo com essa carteira de investimentos é esse daqui em um mês e esse daqui em um dia. Tá? Eu espero ter explicado um pouco bem aí para vocês como é que funciona essa questão do Value at Risk. E aqui mostrando também o beta da carteira, tá? O nosso beta da nossa carteira está bem pequeno aqui, está de 0,38. Então, eu tenho uma carteira de investimentos que tem um beta em relação ao índice Bovespa de 0,38, tá? Então, se o índice Bovespa sobe 1%, eu cresço 0,38%. Mas quando você vê a rentabilidade acumulada, eu estou batendo o índice Bovespa até na minha carteira, que não é nenhuma comparação correta, mas eu ainda estou batendo o índice Bovespa. Então, eu tenho uma carteira que é menos volátil e que está dando mais retorno que os principais índices de referência. Então, pessoal, é mais ou menos isso daí por hoje. Eu espero ter esclarecido várias dúvidas de vocês com relação à carteira de investimentos, como avaliar, qual benchmark utilizar e como fazer essa análise de risco de uma carteira de investimentos, tá? Qualquer dúvida, manda aqui nos comentários e manda alguma sugestão de vídeo que eu faço questão de gravar aqui para vocês. Valeu, pessoal!